para mim foi uma caixa ótima, porque eu trabalho com peixe, então para mim era uma caixa bastante já conhecida, porque era o peixe, eu sabia como eu ia trabalhar com aquele peixe. E aí, Luciane, tudo bom? Tudo bem, tá tudo ótimo. A caixa, te surpreendeu? Tá fácil? Me surpreendeu um pouco porque eu não sei trabalhar com cogumelo. E o que você tem em mente aí pra gente? Que a gente Cogumelo pode te ajudar aqui pra gente contribuir. O cogumelo ele é selado, né? Tem só selar, né? O cogumelo, só selar. Se tivermos uma manteiga, você sela ele rapidamente com manteiga. Pode, se quiser, colocar um talinho de tomilho somente lá para saborizar, fique à vontade. E com o pirarucu, como é que você vai fazer? O pirarucu vou fazer selado ele. Vou deixar um pouquinho aqui no limão. Você colocou ali limão e sal? Limão e sal. Tá, só tem que ter cuidado, principalmente com sal, para não desidratar muito o peixe, tá? Então ele vai começar a soltar o suco dele. Então no final ali no procedimento ele pode dar uma secada. Certo. Tá bom? Muito cuidado com o sal na proteína. Pensando qual é o chefe que tá lá atrás, e o chefe, o chefe tava criticando como que eu ia fazer a comida, se eu tava fazendo certo ali. Particularmente, eu não sou muito fã de lavar o peixe com limão. E nem vinagre, nem nenhum outro tipo de ingrediente ácido. Químicas do limão, da acidez dele, já cozinham o peixe. Então, ela deixa ali marinando esse peixe e quando ela for produzir ele, grelhar ali, refogar ou assar, ele já está basicamente cozido, já perdeu toda a sua suculência, vai ficar uma proteína seca, não é legal e eu já tenho quase certeza que eu vou reprovar essa linha aí. E aí, como é que você está aí? Você está precisando de alguma coisa? Está na dúvida ou está tranquilo? Até o momento eu vou. Está tranquilo. Até o momento não. Mas você acha que seu time aí, com relação ao que você tem em mente, está tudo ok? Tá, já tá em 20 minutos, vamos conseguir. 20 minutos. Então, será que era a hora de colocar o meu filé para grelhar? Será? Vai esfriar, né? Ou vai fritar muito ou vai esfriar. É o medo de não chegar, né? Para ele grelhar devagar. Não é interessante. Porque vai criar ele vai perder, ele vai cozinhar, né? E ele vai perder o suco, né? A suculência. Então, o ideal seria, pelo menos uns 5 minutos, uma salteira, uma frigideira bem quente, fio de azeite e você grelhar dos lados. Tá? Ele ia criar uma crosta e ele ia ficar macio por dentro. Entendeu? Acho que talvez foi um pouquinho cedo para você colocá-lo. Né? Mas, ó, uma dica, né, chefe? Em casa, aí. usar aqui o pegador, por quê? Porque você não fura o peixe e aí não sai a suculência. Exato. A gente está vendo a participante aí pegando o pirarucu com garfo, né? Não é tão recomendável porque ela está furando a proteína, ela está perdendo o suco dela ali, tá desidratando, provavelmente vai ficar uma proteína ressecada, desidratada. O tomilho aqui eu posso fazer para mim usar também para refogar junto com o botiá. Botiá? Isso. Eu talvez colocaria, no momento nesse momento que a gente está fazendo ali o nosso pirarucu, colocasse uns ramos de tomilho e fosse regando lentamente, já que ele está aqui para ele não ser apenas um coadjuvante, mas ele fazer parte do prato. E o tomilho tem um sabor muito especial. Sim. Nós tivemos dica do chefe, né? E graças a Deus ele ajudou muito a gente ali nas dicas dele. Márcio, começando ali, pela primeira bancada da Luciane, o que você está achando do desempenho dela? Olha, o nervosismo, ele acaba tirando um pouco o foco, né? Então, aquela ânsia de fazer. Ela botou um pouco cedo ali o pirarucu para grelhar, que ele é muito rápido, né? Uma carne mais sutil. Mas, como ela não tinha ideia para usar o creme de leite fresco, eu sugeri que ela fizesse um molho mesmo, ali deglaçando, ali, já que ela já fritou, já grelhou ali o peixe dela, utilizando os sabores que já estão ali. Então vamos ter todos os 3 pratos vão ser bem diferentes, bem distintos, né? Então o nosso jurado principal ele vai ter um trabalhão. Então eles saíram um pouco da zona de conforto, principalmente o Matheus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Para tudo, tempo encerrado. A Mila não conseguiu empratar.
é um sentimento de tristeza, realmente, porque tu idealiza um prato na tua cabeça. Tu acha que vai dar tempo de tudo e não entregar o prato, ou como eu fiz de entregar pela metade, foi um sentimento de frustração mesmo. Foi favorável, tempo favorável, porque é peixe. Então o peixe ele é um prato bem rápido de se fazer. Então para mim foi ótimo. A minha maior dificuldade foi a questão do tempo e o meu maior acerto foi a questão do preparo do peixe. Ele é o chefe sócio do restaurante Caramuri. Chefe Eduardo Soares, pode entrar! Chefe, ai, esse pirarucu que era para ser tão fácil, deu um trabalho. Pirarucu é fácil todos os dias, todas as horas. E olha o desespero, né? Que situação. Como é que foi lá embaixo? Você ficou nervoso quando viu que eles estavam naquela correria? A gente fica um pouco tenso junto com eles, porque, como eu falei, eu sempre espero o melhor das pessoas, espero ali o desenvolvimento, né, aquela atuação bacana. E a gente fica nervoso, né, porque a gente espera o melhor deles. E a gente olhando ali a técnica do Matheus, dela, né, a gente já vai julgando ali na cabeça, basicamente sabendo qual vai ser o resultado. Agora vamos ver se o sabor vai combinar com a ideia que você teve de cada prato, não é? Então vamos experimentar. Vem comigo, chefe. O primeiro prato que o chefe Eduardo Soares vai experimentar é o prato que a Luciane preparou pra gente, com as dicas do chefe Márcio Gonzaga, da Faculdade Santa Teresa, FAMetro. Ele veio aqui dar dicas preciosas no preparo do que ela fez pra gente. Apresentação, você gostou? A Luciane, ela é bem delicada, né? O que me chamou a atenção, a cor do peixe, uma cor excelente, dourado, né? Bem grelhado. Ela teve ali o cuidado de decorar com um raminho de tomilho, né? O corte dela dos legumes tá bem delicadinho. Não tá um corte tão perfeitinho, mas tá bem delicado, né? A arrumação do prato dela é um prato do dia a dia, um prato de uma dona de casa, um prato caseiro, né? Que está bem apresentado. Muito bem, olha, começou bem, Luciane. Obrigada. Fica à vontade, chefe, vamos experimentar. Enquanto isso, conta pra gente como que você preparou. O pirarucu, eu temperei ele com limão e o sal, coloquei um temperinho de peixe e grelhei ele no azeite de oliva. Aí fiz um molhinho do leite, do creme de leite fresco, e coloquei a cebola para dar aquela consistência e coloquei em cima do peixe. A abóbora eu cortei ela em cubinho, cozinhei e fritei a cebola no azeite para dar uma selada. A farofa, fiz a farofa mesmo com a manteiga e a cebola. O chimenez também eu fritei ele na manteiga com um pouquinho de cebola. Eu vi que o chefe foi experimentando cada preparação que você fez separadamente. Sim, para ter certeza de cada item. O peixe, ele elevou um pouco no sal, tá? Ele passou um pouquinho no sal. E quando a gente utiliza um ingrediente ácido para limpar, higienizar um peixe, um frango, uma proteína branca nesses casos, a gente tem que ser muito cuidadoso e bem rápido, porque o limão ele cozinha a proteína, né, do peixe. E a gente percebe que ele passou um pouco do ponto e você teve que grelhar ainda. Então ele perdeu um pouco a suculência dele. Pode vir outro desafio, eu não vou desistir, então eu vou até o fim. Teu prato está bem bonito e o sabor está muito bom também. Muito obrigada, Eu gostei Luciane. bastante. Obrigada. Parabéns. Chefe, o prato do Matheus já foi servido aqui pra gente.
Matheus, conta como você preparou esse prato. O chefe pode ficar à vontade para experimentar. Esse prato, eu utilizei uma técnica que foi cozinhada a vapor justamente para que não ficasse muito duro o peixe, que ele ficasse de uma forma suculenta. Então, eu cozinhei a vapor para que ele pudesse se desmanchar. Fiz uma farofinha básica e eu selei o nosso pirarucu com as ervas, manteiga, azeite, alho e fiz um purezinho de abobrinha com creme de leite fresco, sal, pimenta, manteiga e os shimeji que eu não tinha muita experiência, fiz apenas para decorar, para não perder a prova. E como já estava 2 minutos ali, eu fiquei na correria, sabe o que eu faço? E em prata, que aqui, gente, é uma emoção, é uma loucura. E consegui entregar o meu máximo, espero. Assistindo o Matheus na prova, eu via que ele estava bem adiantado. Já tinha temperado o peixe, colocado para cozinhar. E eu fiquei preocupado porque a técnica de cozimento no vapor também é uma técnica rápida, né? Você não tinha os utensílios corretos de vapor. Foi uma tampa de panela de pressão, uma peneira, né? E se virou e entregou um peixe que eu não acreditava que ficaria nesse ponto. Vou ser sincero. Mas você entregou um peixe muito bom. Faltou sal, faltou tempero. O que talvez na hora da finalização você poderia ter ajustado. Mas eu acredito que você não provou o seu peixe quando tirou do vapor. Se tivesse provado, teria acertado. O meu maior erro foi a questão de não lidar com o tempo e quando chegou em 3 minutos não consegui chegar no tempero que eu realmente desejava. Um molho, alguma coisa ali num ponto para ficar bem saboroso. Obrigada, Matheus. Foi um bom trabalho. E agora nós vamos ao prato da Mila. Mila, a nossa participante, estudante de Direito, hoje tentou entregar o pirarucu, mas não deu. O que aconteceu, Mila do céu? Então, logo no começo eu tive um acidente, cortei o dedo que me dificultou, né, eu finalizar o prato completo. A ideia inicial seria fazer um purê de abóbora, né, com o pirarucu com uma crosta em cima, que eu ainda não imaginava, mas o chefe me deu a dica de empanar ele na farinha. E o shimeji eu salteei ele com o alecrim, manteiga e coloquei um dente de alho para dar um pouco mais de sabor. Então, o prato seria o purê de abóbora, o shimeji e o pirarucu empanado na farinha. Só não deu tempo do pirarucu? Só não deu tempo de terminar o pirarucu. Eu até brinquei com ela, chefe, que aqui seria um prato vegetariano. Sim. Não é? Temos o shimeji, que é uma proteína, e tem bastante proteína, muito usado na culinária vegetariana. Vamos então experimentar. Colocou alho no shimeji. Isso. Estou procurando alho. Creme de leite fresco no purê? Sim. O tratamento dela demonstrou muita delicadeza também. O que a gente espera de um cozinheiro amador é exatamente isso. O sabor está impecável, confesso. Verdade. Faltou alho. Eu coloquei um andente, né, inteiro para saltar mais o aroma, né? Mas assim, como ingrediente shimeji, falando, eu sinto o sabor dele e é isso que importa, tá? Ele tá numa textura boa, ele tá numa cor bonita, tá bem grelhado, bem salteado. Isso. E se tem alho, tá bem sutil e não matou o sabor do teu shimeji. Eu creio que o que eu entreguei, apesar de pela metade, estava saboroso, então eu não deixei que a tristeza daquele momento me afetasse para a segunda prova. Parabéns, Mila. Realmente está uma excelente entrada. Eu acredito que o chefe vai avaliar os pratos da Luciane e do Matheus, porque eles estavam completos. Então,
nessa primeira parte do programa, a Mila não conseguirá ser avaliada pelo prato que ela apresentou. Chefe, já tomou sua decisão? Já tomei a minha decisão. Foi difícil? Um pouco difícil, por se tratar de duas pessoas com vontades, né, desejos parecidos. Todos estão aqui em comum, querendo um resultado igual, né? A Luciane apresentou um prato bem completo, bem colorido. Sim. O que você ressalta no prato dela? O prato dela era muito delicado, muito saboroso, apesar de um pequeno erro, né, no ponto do pirarucu e no agravante de sal, mas estava tudo impecável. E o Matheus? O Matheus, ele teve um up assim, que foi de nos entregar uma surpresa, de acertar o ponto do pirarucu no vapor em utensílio não adequado, né? Entregou quase um bacalhau confitado, né? Parabéns, bem gostoso, Mateus. Né? Bom, mas entre Luciana e Matheus, o chefe Eduardo precisa escolher o melhor do primeiro desafio. Essa é a hora que a gente fica com o coração apertado, mas alguém foi melhor, né? E eu tô aqui com a mente, né, fervendo, mas eu vou ter que dar os meus parabéns bem calorosos para a Luciana. Luciana, a melhor nesse primeiro desafio. No segundo bloco, ela vai ter a vantagem de escolher a caixa temática. A gente volta já já com a Luciane, Matheus e a Mila também, e os chefes Eduardo e Márcio, que estão hoje aqui com a gente. Fica aí, a gente volta rapidinho.